O empacotamento curvo desafia você a encaixar 6 peças dentro de uma caixinha curva, da forma mais compactada e perfeita possível, sem deixar nenhum espaço visível. Antes da gente começar, vamos entender o objetivo, as peças e as regras deste trebelho. O empacotamento curvo tem 6 peças. Duas delas são idênticas, que são essas daqui. Uma delas é muito parecida, mas tem uma pequena diferença aqui na parte superior. Depois, vamos ter mais 3 peças, que são 3 semicírculos curvos, cada um com as suas características. Além disso, ele ainda tem uma caixinha que possui um pilar central, como vocês podem ver aqui, e duas portas de entrada, sendo essa daqui a porta maior e essa daqui uma porta superior um pouco mais estreita. Para este trebelho, a gente não tem nenhuma regra bloqueante. Você pode tentar fazer qualquer coisa, desde que você não force nenhuma das peças. Além do objetivo de encaixar todas as 6 peças dentro da caixinha, você não pode deixar que nenhum espaço fique visível. Então, se atente aos furos e a todas as entradas que a caixinha tem. Quando você olhar para ela, nenhum espaço pode ser visível. Vamos então para as dicas deste trebelho. A primeira dica é sobre como encaixar as peças na caixinha. À primeira vista, você vai perceber que é muito fácil você encaixar as peças por aqui. Porém, não se limite a isso. Também use este espaço superior para encaixar as peças aqui dentro. Por exemplo, você pode encaixar as peças grandes, aquelas que são as três parecidas, você só consegue encaixar elas por aqui. Não é possível encaixar elas aqui por cima, é verdade. Porém, as peças curvas, os semicírculos aqui, você consegue encaixar eles exclusivamente por aqui. Então veja só, a entrada está aqui e eu consigo encaixar por aqui também, porque esta parte superior também permite este encaixe. Então, a primeira dica é: as peças estreitas entram pelo topo e as peças mais altas entram pela lateral. Observe também que o trebelho tem um furo na lateral, que é este daqui, e um furo inferior, que é este daqui. Como parte do objetivo, você precisa que esses dois furos também fiquem tampados no final, então se atente a isso. A segunda dica envolve a geometria do trebelho. Todas as peças têm uma curvatura que indica a direção de encaixe. Então, repare que as peças grandes possuem essa lacuna aqui, enquanto as peças curvas, elas se curvam, os semicírculos se curvam em um sentido, principalmente o meio. Você consegue ver aqui a direção da curva. Tá? Você precisa encaixar as peças dentro da caixinha seguindo a orientação da curva de cada uma das peças. Então, tente encostar as peças sempre no pilar central para poder posicioná-las dentro da caixinha. Assim, você garante que a peça não vai entrar torta lá dentro. Por exemplo, eu posso encaixar este semicírculo aqui por cima, como já foi dito, e eu poderia encostar ele no centro assim, ó, por este lado. Então, o lado que é mais longe do centro do trebelho, né? Mais distante do pilar central. Eu poderia encaixar ele e empurrar por aqui. Só que isso vai dificultar com que eu coloque a peça no lugar que eu quero. Porque a tendência da peça, quando você encaixa dentro da caixinha, é se aproximar do pilar central. Portanto, use a parte mais próxima do pilar central, aquela que fica mais perto do centro, como guia na hora de você encaixar a peça. Ó. Se eu encaixo a peça segurando por aqui, perceba que ela não entra torta e eu consigo até girar ela aqui dentro antes de soltar. Tá vendo? Então, essa é a dica número 2. Faça o uso da curvatura natural das peças e tente encaixar ela encostando no pilar central.
Dica número 3. Depois de encaixar uma peça, você não precisa deixá-la aonde entrou. Por exemplo, eu posso encaixar esta peça aqui em cima, e ela vai encaixar aqui. Na hora que eu soltar a peça, ela desce, a gente consegue perceber que ela está aqui dentro, e eu não preciso deixar ela aqui. Eu posso girar o trebelho, girar a caixinha e fazer com que a peça venha parar do outro lado, ó. Apenas com um giro, ela já troca de lugar. Você também pode empurrar as peças com o dedo. Enquanto você conseguir colocar o dedo aqui dentro, você pode empurrar elas com o dedo. E aproveite da gravidade, faça com que a gravidade trabalhe para você. Então você pode fazer esse movimento e também você pode virar de cabeça para baixo e fazer com que a peça troque de posição, tá vendo? Então ela estava lá embaixo, agora eu consigo trazer ela para uma outra posição, girar a peça completamente. Então faça o uso da gravidade, a gravidade vai ser sua aliada durante a resolução deste trebelho. Dica número 4. Essa dica é o pulo do gato. Você não precisa preencher todos os espaços internos. O objetivo é que nenhum espaço seja visível, mas que ele apenas não seja visível, o que significa que internamente podem e irão existir vãos invisíveis. Ou seja, você vai encaixar as peças aqui dentro e não deve se preocupar com que a peça preencha completamente a caixinha, desde que você não enxergue o vão que foi deixado por ela. Aqui, por exemplo, eu consigo colocar esta peça aqui, e embora tenha um vão embaixo dela, eu não estou enxergando esse vão. Então, isso daqui é completamente possível e permitido, tá? Você pode e deve deixar espaços vagos entre as peças. Se você está tentando encaixar as peças cada milímetro perfeitamente e não deixar nenhum vão, você está no caminho errado. Você não deve fazer isso e os espaços internos devem existir. Só assim você vai conseguir colocar as peças todas aqui dentro e não deixar nenhum espaço visível. Agora a dica final, a dica número 5. As peças têm uma ordem específica de inserção. Montar por fora, então tentar colocar as peças, alinhar elas aqui por fora e tentar entender como elas vão encaixar lá dentro, não ajuda você a chegar na solução final, porque você pode conseguir colocar todas as peças internas assim, de alguma forma, e mesmo assim, essa ainda não é a solução, porque a ordem de inserção das peças é relevante. Então, por exemplo, aqui eu consegui colocar todas as peças aqui do formato que a caixinha espera. Vendo? Ela é ela caberia aqui dentro. Porém, por conta da caixinha ter os seus vãos que você precisa fechar, tanto aqui, 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 e ela ter algumas barreiras internas, como aqui, isso faz com que simplesmente montar as peças do lado de fora não seja o suficiente para você conseguir resolver esse trebelho. Então, essa dica é bem importante porque a ordem de inserção importa. Então, pense nisso. Você vai ter que fazer a movimentação das peças para aí sim conseguir montar todas elas dentro da caixinha. Existe ainda, para essa dica, um movimento muito elegante em que uma peça empurra a outra para a posição final. Então, presta bastante atenção ao alinhamento dos vãos entre as peças consecutivas, por exemplo, esta peça que se alinha com essa ou esta peça que se alinha com essa. Porque isso vai ser bastante importante, bastante relevante. Você vai precisar se aproveitar bem destes espaços internos e fazer com que uma peça empurre a outra para a posição final. Essa faz parte da solução. Então, aproveite bastante a ordem dos movimentos e preste bastante atenção em como você vai colocar as peças dentro da caixinha. Essas foram as dicas para o empacotamento curvo. A partir de agora, as dicas que eu posso dar são relativas a qual peça entra em qual momento. Antes de seguir para a resolução do trebelho, eu gostaria de deixar um desafio extra para vocês.
Tentem resolver o empacotamento curvo de cabeça para baixo desde o início, usando a gravidade agora contra você. Será que você é capaz de resolver o empacotamento curvo lutando contra a gravidade? Vamos agora então para a resolução deste trebelho passo a passo. Bom, a primeira peça que a gente vai querer encaixar no nosso trebelho vai ser uma dessas três. No caso, esta daqui ou essa daqui, já que elas são idênticas, eu vou pegar essa peça e vou colocar ela nesta posição aqui, tá? E vou encaixar ela empurrando aqui para perto do meu pilar central nesta orientação. E aí agora eu vou fazer a movimentação que eu disse em uma das dicas, que é empurrar a peça para dentro aqui com o dedo, com a gravidade, não importa. Eu vou empurrar ela até o cantinho e vou fazer com que ela se alinhe com esse buraco inferior. Lembra que eu falei que ele tinha um furo? E agora, ó, essa peça, ela tem um pequeno encaixe aqui, ó. Ela encaixa perfeitamente aqui. Viu só? Então eu vou fazer este encaixe aqui. E aí, a partir de agora, já que você tem a primeira peça que faz esse movimento bem interessante, você pode tentar resolver por si só a partir daqui. Então, pause o vídeo e tente encaixar as outras peças sabendo que a primeira é nesta posição. Bom, seguindo então agora a resolução, a próxima peça que eu vou encaixar, ela traz um pouco da dica número 4, que é os espaços vazios, desde que eles não fiquem visíveis, não importam, eles precisam existir. Então eu vou encaixar a próxima peça, que é esta daqui, porém eu vou encaixar ela nesta posição. Por quê? Vamos olhar por cima. A peça que eu tenho aqui dentro é essa, igual a essa e está nesta posição, ou seja, ela está assim. Se eu encaixar esta peça aqui assim, quando ela chegar nesta parte que essa peça está, ela poderia entrar por baixo dessa peça e apoiar ela assim. E dessa forma preencher este espaço aqui e ficar milimetricamente compactado, sabe? Todos os espaços deixariam de existir aqui nessa situação. Porém, isso não faz parte da solução deste trebelho. A gente não precisa necessariamente preencher todos os espaços. Neste caso, para essa peça, inclusive, eu vou colocar ela assim, porque dessa forma, quando a gente empurrar ela para o lado, ela vai se chocar com essa peça aqui e não vai preencher o espaço embaixo dela. Esse espaço vazio vai continuar existindo. Então isso é muito interessante neste trebelho, que a gente não precisa preencher todos os espaços, a gente só não pode deixar esses espaços visíveis. Então eu vou encaixar essa peça, ó, segurando por aqui, encostando no pilar central, aquela movimentação das primeiras dicas, e aí eu posso girar ela levemente e usar a gravidade a meu favor, como eu disse também em uma das dicas, e fazer com que ela caia aqui. Pronto. Agora ela está encaixada no lugar. E eu consigo puxar ela com o dedo também, como eu disse em uma das dicas, e fazer a movimentação dela aqui dentro, tá vendo? Mas ela não vai ocupar o espaço que essa peça está deixando. Então, na hora que eu levanto, ó, eu continuo sem empurrar para o lado. Eu não consigo ir para o lado e essa peça continua tendo a movimentação dela de subida e descida. Ela consegue ainda subir e descer. A próxima peça que eu vou encaixar não vai ser uma peça única, porque aqui eu vou fazer aquele movimento composto que eu comentei na dica número 5. Então eu vou precisar encaixar duas peças e uma peça vai empurrar a outra para fazer ela chegar na posição final. Esse é um movimento bem elegante, é bem interessante deste trebelho. Então vamos lá. A peça que eu vou segurar primeiro vai ser essa peça aqui. Então, eu vou encaixar ela por este vão aqui superior e vou segurar ela empurrando contra o pilar central. Tá vendo? Agora, eu vou alinhar esse espaço vazio dela com a entrada principal da caixinha. E aí, eu vou pegar uma das minhas peças, no caso, essa peça aqui, e vou alinhar ela aqui. Vou colocar ela nesta posição. E aí agora acontece o movimento composto. Eu vou empurrar uma das peças, no caso essa daqui ou essa daqui, tanto faz. Eu vou empurrar essa daqui, ó, e essa peça vai empurrar a outra lá para dentro, para a posição que ela precisa ficar. E a gente solta e agora ela está na posição que ela precisaria estar. A gente pode olhar aqui, por esse trebelho ser bem escuro, né, ser com peças
a caixinha ser preta, pode ser um pouco difícil a visualização, mas ó, a gente está aqui, ó, com a peça aqui que foi empurrada e a outra peça está ocupando o espaço dela aqui dentro, naquele vãozinho que a gente tinha deixado com a segunda peça quando ela entrou. E aí agora ela está na posição final. Perceba que eu ainda não influenciei aqui, ó. Isso aqui continua sendo possível de ser feito, tá bom? Agora a quinta peça que eu vou colocar. A quinta peça, ela vai ser essa peça aqui, que é aquela peça alta que é preenchida aqui em cima, né? E ela, diferente das outras que eu coloquei, as outras todas a gente colocou assim, né? Eu vou colocar essa assim, quase como de cabeça para baixo. Aí eu vou encaixar ela aqui e a gente tem quase a resolução final do nosso trebelho. Perceba que, da forma como está, eu já tenho este buraco aqui tampado, não está mais visível. Este buraco aqui também está tampado, a gente só tem ele saindo aqui um pouquinho. E agora a gente só precisa preencher essa parte superior. Até caiu a peça aqui, ó, mas é até bom para mostrar que a gente ainda tem espaços vazios aqui dentro, ó. Eu não vou preencher esses espaços. Eu vou encaixar essa peça aqui e ela vai tampar a visualização que a gente tinha desses espaços vazios, ó. Agora a gente já não enxerga mais esses espaços. E agora eu vou colocar a última peça, que é essa peça aqui. Eu vou colocar ela nessa posição aqui. E aí a gente já está quase 100% solucionado, porque se a gente olhar, essa peça ainda tem um vão e ela ainda está saltando para fora, né? Porque ela faz esse movimento vertical. Mas, como vocês já puderam ver, na hora que eu empurro ela para cima, ela já preenche o último espacinho. E é muito importante que essa peça fique para cima, porque da forma como o trebelho está, qualquer pequena movimentação dele já faz as peças saírem. Então, se eu giro, ó, ele já começa a desmontar. Tá vendo? Então eu preciso agora usar mais uma vez a gravidade como aliada para poder finalizar este trebelho. Então, novamente, as duas últimas peças, ó, vou encaixar ela aqui e vou encaixar essa peça nesta posição aqui em cima. E agora, o uso da gravidade. Eu giro o trebelho de cabeça para baixo e pronto. Ó. Pela gravidade estar puxando essa peça para baixo, se eu fizer movimentos agora, ó, as peças já não caem mais de dentro da caixinha. Eu vou só segurar essa parte aqui para ela não levantar, mas ó, agora as peças já não saem mais. Então essa é a solução do empacotamento curvo. Você vai precisar deixar ele de cabeça para baixo para você garantir que as peças estejam todas nas posições que precisariam estar, porque a gravidade está te ajudando a finalizar este trebelho. E com isso, a gente já pode dizer trebelho resolvido.